sugestão importante de Deus para quem? Ao faraó. E aí a gente vai ver o que o faraó vai fazer e qual a situação que o faraó vai impor sobre o povo, né? E aí, a partir daí, a gente vai ver o desenvolvimento do capítulo 5. Então, hoje, capítulo 5, nós vamos ver um aparente insucesso no Egito. Só para a gente introduzir aqui, a gente vai verificar que, como tem visto desde o capítulo 1, o Egito ele era uma nação em franco desenvolvimento, né? A construção, o desenvolvimento, o exército, e em um dado momento, né, pelo fato do seu crescimento, o que ele fazia? Na medida que eles expandiam, eles conquistavam outros povos ou faixas de terra, e o que eles faziam? Eles pegavam esses povos e tornavam eles o quê? Escravos. Lá do Gênesis, como a gente vem acompanhando, o que a gente viu? Que Deus, por meio de José, né, naquela situação da fome e tudo mais, o povo, né, os filhos de Israel se deslocaram para onde? Para o Egito. Deus já havia feito a promessa lá atrás para Abraão, que os seus filhos, os seus descendentes iam para uma terra estrangeira, e lá eles se tornariam o quê? Escravos. E aí é o que a gente vê dentro do contexto do Êxodo, lá no capítulo 1. O próprio faraó, que já não sabia quem era José, o que ele fez? Ele passou a fazer os filhos de Israel, né? Como eles eram numerosos, ele usa até uma hipérbole lá no capítulo 1, dizendo que eles eram muito mais numerosos do que eles. Então, para que não ocorresse de eles se levantassem contra os egípcios, o que ele fez? Ele fez com que eles se tornassem seus escravos, ou seja, fez uso da mão de obra do povo do povo no momento não era, mas assim dos filhos de Israel, para quê? Para que eles pudessem cooperar, contribuir, né, para o crescimento, e aí, nesse caso, eles se tornaram escravos. Eles trabalhavam para quem? Para o povo egípcio. E aí a gente vai perceber que Deus, ele vê o sofrimento, ele sabe das dificuldades do seu povo, e o que ele vai fazer? Ele vai suscitar o libertador. E é o que a gente viu lá na aula do capítulo 2, onde a gente vê a mãe de Moisés colocando ele no cesto, e aí coloca ele no rio, como o Radamés bem nos orientou, trouxe até uma maquete, né? Um pequeno cesto com betume, pinche, e aí para que não pudesse naufragar aonde? No rio Nilo. A filha do faraó, junto com as suas servas, viram, como a gente vê no capítulo 2, versículo 6, ao abrir o cesto, ela viu uma criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. E aí o que ela fez? Ela tomou para si aquela criança. A irmã de Moisés estava acompanhando, né, o cesto, acompanhando o seu irmão. E aí prontamente ela ofereceu o serviço da sua mãe, né, para poder amamentá-lo até uma determinada idade, na qual a filha do faraó tomou para ela, né? E aí a partir daí ele foi educado, como a gente tem relatado em Hebreus, em toda a ciência, em todo o conhecimento do Egito. Moisés, ao ver uma situação entre um egípcio e um hebreu, né, ele comete um homicídio, ele mata um egípcio, então ele foge, mais ou menos ele tinha 40 anos de idade. Ao fugir, ele vai à terra de Midian, que era um dos descendentes de Abraão, né, Abraão, no caso. E nessa cidade ele conhece a sua esposa, o seu sogro, e habita entre eles durante 40 anos. 40 anos passados da sua saída lá do Egito, Deus diz as seguintes palavras que nós vimos, né? Há 2 aulas atrás, no capítulo 3, quando ele diz, vem agora, eu te enviarei a Faraó. Com que finalidade? Para que o povo, né? Para que tires o povo, o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. E aí, a partir daí, a gente viu capítulo 3, capítulo 4, Deus trabalhando com Moisés, como a gente ouviu muito hoje na pregação, ele dando desculpas. Mas Deus havia chamado, ele tinha uma missão para aquele homem, né? Da mesma maneira como a gente vai aprender hoje, Deus tem uma missão para nós, e nós também precisamos ouvi-lo. Mas para que isso aconteça, precisamos saber quem é Deus. E aí, na aula de hoje, capítulo 5, a gente vai ver Moisés e Arão. Aonde? Na presença do faraó.
Convido os irmãos a abrirem comigo lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 1. Êxodo 5, 1. E aí o primeiro ponto que a gente vai observar, né, é a ordem de Deus e a resposta de quem? A resposta de Faraó. Olha lá o que diz, capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa onde? No deserto. Deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Só para a gente entender essa partícula de ligação depois, né? Ligando ao capítulo 4, a gente viu que Moisés, né? Ele vai, Arão vai ao encontro de Moisés, e ambos vão até a presença dos anciãos, convocam, falam tudo lá, capítulo 4, versículo 27 em diante, e eles falam tudo aquilo que Deus havia revelado. E aí, versículo 31, o povo creu, e tendo ouvido o Senhor, havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição. Inclinaram-se e adoraram a quem? Ao Senhor. Dando a ideia de que, ao adorá-lo, eles entenderam que Deus havia ouvido o quê? O seu clamor, os seus pedidos, o seu rogo, né? Diante daquele momento de escravidão, de sofrimento. E aí, então, eles adoram ao Senhor. Mas a gente vai ver hoje que esse fato de eles adorarem, ele vai cair por terra, na postura que eles vão ter dentro do capítulo 5, como a gente vai observar. Mas agora, no capítulo 5, versículo 1, quando Moisés e Arão vão até a presença do faraó, eles vão dizer para que ele pudesse liberar o povo. Qual era a finalidade da saída? Versículo 1. Para que era a saída? Versículo 1. Qual é a finalidade da saída? Para celebrar uma festa no deserto. Para celebrar uma festa. E aí um ponto que a gente vai observar ainda dentro do contexto, né? Não vou trabalhar muito porque a gente vai ver dentro do contexto de Êxodo, o estabelecimento da festa dos pães asmos, o estabelecimento da festa de tabernáculos, o estabelecimento da festa da colheita. Então, esse termo, uma festa, é o mesmo termo que vai ser utilizado lá na frente para Páscoa, para a festa dos pães asmos, uma festa de tabernáculo. Então, esse termo é para que eles pudessem ir e fazer o quê? Pudessem celebrar, né? Pudessem sacrificar, como a gente vai ver no decorrer do texto hoje, eles pudessem sacrificar a quem? Ao Senhor. Para que eles pudessem celebrar uma festa onde? No deserto. Agora a gente vai observar dentro dessa ideia, o faraó ouve. Então eles vão lá e dizem, olha, o Senhor, assim diz o Senhor. E um detalhe para eu não passar batido aqui, se você parou para ver que ele usa o termo assim diz o Senhor, isso quer dizer o quê? Que é justamente um prefácio profético. Se nós olharmos no Velho Testamento, todas as vezes que um profeta ia falar com o povo, que Deus tinha uma mensagem para uma determinada pessoa, um rei, uma pessoa na qual Deus direcionava uma profecia, uma palavra, o que dizia o profeta? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E perceba, quando Moisés e Arão estão na presença do faraó, o que eles vão dizer? Assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? O Deus de Israel. Agora, ao ouvir isso, qual foi a resposta do faraó? Versículo 2. Qual foi a resposta do faraó? Versículo 2. Quando você olha a resposta do faraó, o que te chama a atenção? Versículo 2. É que ele pergunta quem é o Senhor, né? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Muito bem, Lica. Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor, Deus de Israel? E ele enfatiza ainda mais o fato de ele não saber quem ele é. Versículo 2 ainda.
O fato de ele não saber quem Deus é ou quem o Senhor é, então, se ele não sabe quem é, ele também não vai fazer o quê? 2. Não vai deixar o povo ir. Não vai ouvir, né? Não vai Ele ouvir, não nem vai vai deixar o ouvir. povo. Ok, e aí que é um ponto que a gente nos chama a atenção, né? Respondeu o faraó, versículo 2. Pode falar. Ele fala, não te conheço. Isso. Olha o que ele diz, já te passo a palavra, Giovanni. Não conheço. Isso. Respondeu o faraó, quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz. Quem é ele? Para que, como se ele estivesse dizendo em outras palavras, quem é esse? Para que eu possa investir o meu tempo para ouvi-lo. Olha o menosprezo. Olha o menosprezo da parte. Olha a austeridade do faraó. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Como se Deus fosse indigno de o faraó perder o seu tempo para que pudesse ouvir o quê? A voz de Deus. Agora, olha outro ponto. E ele, ao considerar Deus nessa condição, o que ele diz, como a irmã Jovina colocou, né? Não conheço, né? E deixarei ir a Israel. Não conheço o Senhor. Então, para que eu lhe ouça a voz e deixe Israel, eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? E aí é um ponto que a gente vai observar no decorrer justamente de todo o livro de Êxodo. Diga, Giovanni. Eu não sei se cabe aqui, na NVI, o Senhor está todo em letra maiúscula. Significa que, em português, é o Senhor. Na original seria Iavé. Isso, o Senhor Deus, isso mesmo. Fazendo uma referência, por isso que na revista atualizada, Giovanni, ele coloca assim diz o Senhor, aí ele abre 2 vírgulas para explicar, né? Deus de Israel, ou seja, Iavé, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só para ficar claro. Agora, irmãos, perceba bem, o versículo 2, no finalzinho, na segunda metade, a gente vai ver o versículo que ele vai nortear todo o livro de Êxodo. Perceba bem no final a expressão que justamente Faraó, ele declara, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eu não conheço o Senhor. E eu não vou deixar o povo ir. Se você analisar comigo, de maneira bem sucinta e rápida, Deus ele vai se fazer conhecer a Israel, Deus vai se fazer conhecer ao faraó, o povo do Egito vai conhecer o faraó? Vai. E ele vai conhecer da maneira mais fantástica, né? No sentido de que eles vão ver a manifestação plena do poder de quem? De Deus. Se o faraó não conhecia Deus, como ele está afirmando aqui, ele vai passar a conhecer. Isso a gente vai ver parte disso, né? Já dando assim aquela animada para o capítulo 6, a partir do capítulo 6, Deus, né? Ele vai trabalhar isso de uma maneira fantástica a partir do capítulo 6. E também se os egípcios não sabiam quem é Deus, né? Como o Giovanni bem colocou, o Senhor, o Iavé, eles vão conhecer. E se o faraó, nesse momento, está dizendo para que o povo, ele não vai, mas ele, ao ver a manifestação plena do poder de Deus, ele vai dizer, vão, sumam daqui. Por causa do quê? Porque ele vai ver a manifestação do poder de Deus para libertar a quem? Ao seu povo. Então, esse pequeno trecho do versículo 2, ele é um resumo de tudo aquilo que Deus vai trabalhar, né? Nessa primeira parte do livro de Êxodo. Mas um ponto que a gente vai observar ainda hoje, Deus não só vai se fazer conhecer aos egípcios, ao faraó, mas Deus vai se fazer conhecer, né? Vai tornar-se conhecido na presença dos filhos de Israel. Mas Deus também vai se fazer conhecido na presença de Moisés. Passando aqui.
E aí, no versículo 3, observem comigo lá. Mesmo com a resposta de Faraó, olha, eu não conheço, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. O povo não vai sair. E aí, o que fazem Arão e Moisés? Eles vão insistir. Versículo 3. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixai-nos ir, pois o caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos o quê? Sacrifícios ao Senhor. Ofereçamos sacrifícios a quem? Ao Senhor. E um ponto que a gente pode observar, lembra lá quando Deus estava falando com Moisés, capítulo 3, versículo 18? Olha lá o que Deus diz para ele, capítulo 3, 18. Deus, naquele momento da sarça, falando com Moisés, versículo 18 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. O que Moisés está dizendo aqui? No capítulo 5, para o faraó, aquilo que Deus havia dito para ele aonde? Lá no capítulo 3, versículo 18. Ele está replicando a quem? Ao faraó, aquilo que Deus havia, né, dito a ele. Agora, o fato, se o faraó, por um acaso, não deixar o povo ir, teria consequências? E quais são as consequências que Moisés vai dizer para o faraó? Quais seriam as consequências? Vai matar a todos. Um outro ponto também, bem colocado, Fernando. Dentro do versículo 3, ele diz que Deus poderia agir de que modo? Com as pestilências ou com a espada. Justamente, pestilência e morte. Quando a gente olha de maneira resumida, assim, bem resumida, para as 10 pragas, houve pestilência, caiu situações que afetaram a comunidade egípcia, o faraó, sim. Houve morte, com a 10ª praga, houve morte? Muita. Houve morte. E tudo porque o faraó não deixou o quê? O povo ir. O faraó não quis dar ouvido à ordem de quem? A ordem de Deus. A ordem de Deus. Justamente. E como o próprio Moisés está dizendo, no versículo 3, na segunda parte, né? E não venha sobre nós com pestilência e espada. E foi o que aconteceu. Justamente por causa do quê? Em razão do faraó não dar ouvidos à ordem de quem? De Deus. Quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? A resposta do faraó. Diga, Giovanni, antes de a gente ir para o versículo 4. Diga, mano. Só relembrando, nós vimos no capítulo 4, versículo 21 a 23, que Deus não quis que o faraó de imediato liberasse o povo dele. Ele quis endurecer o coração do faraó até ter as 10 pragas e, por último, por isso, matarei o seu primogênito, seu primeiro filho. Então, tudo foi obra de Deus, né? Até o final, até a consumação da profecia de Deus. E um ponto que a gente pode, assim, trabalhar dentro dessa tua colocação, Giovanni, a gente pode perceber que, pelo fato do faraó dizer lá no versículo 2, né? Quem é o Senhor? E eu não conheço o Senhor, a gente pode ver que Deus vai trabalhar para que ele se faça conhecido. Ele chegue capítulo por capítulo até o faraó se render ao poder de Deus, Deus mostrando o cartão. Eu sou Yahvé. Esse aqui é o meu cartão. E aí, pestilência. Eu sou Yahvé. E aí, no final de tudo isso, com a morte lá dos primogênitos, o que o faraó vai dizer? E justamente ele vai reconhecer quem é Deus, né? Reconhecer no sentido da grandeza, do poder, né? E aí, a ideia de ele dizer, não conheço o Senhor, ele conhece. Tanto é que ele viu a ação do seu poder sobre quem? Sobre o próprio Egito. Ok? Vamos lá, Sandro, só rapidinho, essa parte aqui,
Se não formos, ele nos matará com doenças. Já é as pragas, né? Que ele está se referindo aqui, está na linguagem de hoje. É um resumo, como o Fernando falou, da espada, da morte, né? E a irmã Simone trabalhou a ideia da pestilência. A ideia é justamente como se fosse um resumo das pragas. Tá. Entendeu? No final é a morte, né? Que é a morte dos primogênitos. Mas cada uma delas a gente pode ver que ele exercita, né? Como o Júnior bem colocou, a manifestação plena do seu poder. Diga, irmão Aníbal. Tá, obrigada. Sandro, a gente vê os dois lados, né? Primeiramente, ao Moisés e Arão, se não obedecessem a Deus, de eles irem até o rei, eles poderiam ser castigados também se eles negassem Jesus, ou negassem a Deus, né? Porque, olha como diz no versículo 3 do 5, 3 do 5, 5 do 3. 3 do 5. E eles disseram a Deus, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e eles não venham sobre nós com pestilência e com espada. Então, isso. É o lado do Moisés e Arão, caso eles não fossem, se eles tivessem medo, não fossem para lá, eles iam sofrer danos também. Mas aí, pela obediência, eles foram, aí virou contra os egípcios, né? Caso não deixasse, quem ia sofrer pena, sofrimento, era os egípcios. Isso, justamente. E aí um ponto que a gente vai ver na resposta, irmão Aníbal, do próprio faraó, no versículo 4 e 5, quando ele diz assim, então lhe disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também o faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. E olha o ponto que a gente vai observar. Primeiro ele vai indagar, né? Por que Moisés e Arão? Por quê? Por que interrompais ou interrompeis o quê? O povo. Lembra lá o povo? Por isso que logo no início eu trabalhei a questão lá da mão de obra escrava, porque o povo, no caso o Egito, via o povo de Israel naquela situação justamente como algo que gerava capital, né? Eles estavam cooperando, de modo de dizer cooperar, tá, irmãos? Eles estavam, de maneira assim, ao serem escravizados, o Egito estava fazendo uso da mão de obra dos israelitas ou dos descendentes de Israel em prol de quem? Em prol do Egito. Então, eles estavam justamente fazendo uso, né? E justamente estava escravizando o povo. E aí, para o Egito, já imaginou você chegar numa fábrica e aí dizer, parem a linha de produção. A gente vai agora fazer 3 dias aqui, a gente vai parar essa linha e o povo aqui, o pessoal dessa área produtiva, vai fazer uma determinada tarefa. O que vai acontecer com aquela empresa? Ela não vai produzir. Logo, ela não vai gerar receita. Logo, ela vai ter o quê? Prejuízo. Imagina só o Egito. Se ele parasse com tudo isso, perdesse não, o povo parasse de trabalhar durante 3 dias, na perspectiva do faraó, pessoal. Qual era o prejuízo que ia recair sobre o Egito? Deu para entender? Então, o faraó, né, ele não poderia abrir mão. Chegava no meio do povo do Egito, ei, os israelitas pararam porque chegou uma mensagem do Deus dos israelitas dizendo para que o nosso faraó, o nosso Deus e rei, ele pudesse permitir que esse povo fosse para o deserto para adorar o seu Deus. 3 dias. Qual seria a perspectiva do povo em relação ao faraó? Deu para entender? Sendo que eles, na cabeça deles, os nossos deuses são os deuses dos outros povos não são nada. E aí o faraó abrisse mão disso, ele permitisse isso, ele ia cair em descrédito, ele ia ter um prejuízo
econômico em termos do seu país, mas, ao mesmo tempo, ele cairia indiscreto em relação a quem? Ao seu povo. E olha o que ele está dizendo para Moisés: por que Moisés e Arão interrompeis o povo? E olha só, voltem ao trabalho. Em outras palavras, final do versículo 4, voltem ao trabalho. Voltem ao trabalho por quê? Porque vocês estão atrapalhando. Vocês ainda fazem parar o quê? De trabalhar. Então, com essa ideia de ir para o deserto, né, trabalhar isso, de obedecer ao Deus de vocês, né, as pessoas estão perdendo tempo, elas estão perdendo foco. Ao fazer isso, o Egito ele está perdendo. Na cabeça, tentando ver na perspectiva do faraó em relação a esse pedido. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai contribuir para o atendimento da ordem de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Ele vai dificultar ainda mais a vida de quem? A vida do povo. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. As consequências do pedido. Capítulo 5, versículo 6. Olha lá o que diz, versículo 6. Naquele mesmo dia, pois deu a ordem ao faraó, aos superintendentes do povo, e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si palha. E aí a gente pode ver, Moisés e Arão saíram da presença do faraó, né? Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Qual foi a reação, né? Qual foi a ordem do faraó? 7, 8. Castigá-los, né? Aumentar a carga de trabalho. Aumentar a carga de trabalho. Diga lá, Fernando. Castigou eles, né? Castigou eles. E aí a gente vai ver no versículo 7 e 8. Ele vai tirar... Ele dá a ideia do que os israelitas trabalhavam, né? De que forma eles eram escravizados. E de acordo com o versículo 7, eles trabalhavam na produção do quê? Tijolos. Tijolos. E aí o que ele vai dizer? Não torneis a dar palha a quem? Ao povo. Ao povo israelita, né? Os trabalhadores. Justamente. A palha aqui, nesse contexto, eles usavam a palha para justamente fazer os tijolos. Em alguns casos, na falta de, por exemplo, quando o solo tinha pouca argila, ele servia para dar liga. No momento que ela secasse, ela não pudesse quebrar, então se tornasse resistente. No caso, quando o solo ele tinha bastante argila, a palha ela também servia para, no momento da secagem, aquela peça de barro que eles colocavam em molde de madeira, ela não pudesse trincar, ou seja, partir. Então, ela aglutinava a massa, né? Seja tendo muita argila no solo ou pouca argila, a palha servia justamente para dar o quê? Aglutinar, ou seja, fortalecer, fazer com que aquela peça ela pudesse ser resistente. Então, provavelmente, pela ideia aqui, os egípcios, eles forneciam o quê? A palha. E aí, os israelitas iam, pegavam, pisavam, a gente vai ver já uma imagem, eles pisavam a argila, pisavam o barro, e aí jogavam aquela palha, e pisavam, pegavam e colocavam em formas de madeira. Então, isso não ia ter mais. E o que o faraó disse? Não torneis a dar palha. Eles mesmos vão e busquem para si a palha. Então, acabou, não vai ter mais palha. Então, isso vai tornar o trabalho mais fácil ou mais difícil? Mais pesado, mais difícil, né? Porque eles tinham que trabalhar e ainda iam buscar palha para fazer o serviço, e eles tinham que completar a mesma tarefa de antes. Era um escravo. Trabalhar em dobro, né? Trabalhar em dobro. E aí, só para você já começar a pensar comigo aqui, vamos tentar entender a cabeça dos israelitas.
ao verem a situação ficar... Lembra, Moisés chegou, falou o que Deus havia dito para eles ouviram, lá no finalzinho do capítulo 4, eles se inclinaram, provavelmente se prostraram em terra, adoraram ao Senhor. Ok. Aí agora, ao saberem que Moisés, né, que Arão, né, e Moisés foram até a presença do faraó, a vida deles vai ficar mais difícil no coração deles. Eles vão se aproximar mais de Deus, eles vão confiar mais em Deus, ou será que a situação ela vai ser o oposto, o contrário? Vai ser o oposto. Eles Deu vão para entender? murmurar, vão se queixar. Justamente. E aí que está o ponto. Então, a gente pode ver a ideia, né, aqui de que o faraó, ao fazer isso, ele vai fazer de uma maneira estratégica. Ele vai fazer de uma maneira propositada. É esse o objetivo que a gente vai já ver. Diga, Davi. Eu ia comentar isso, que o faraó, né, como governante e eles como escravos, né, ele tinha um total poder sobre eles. Então, ele, ao fazer isso, ele agiu de forma estratégica. Isso. Entendeu? Com a intenção justamente de colocar o povo contra Moisés e Arão. Então, essa foi a ação dele. Né? Foi a estratégia que ele utilizou para agredir o povo. Agora, a gente precisa entender toda uma situação aí, né? Moisés está indo para um grande desafio, lá com o faraó, a maior autoridade no Oriente ali. A maior autoridade no Oriente. Então, somente realmente com o poder de Deus, né, agindo ali, porque a gente vai ver lá na adiante que ele vai ter medo, né? Mas a gente vê aí o poder de Deus e os objetivos que Deus coloca na nossa vida, né, para a gente desafiar os nossos obstáculos e as nossas limitações. Isso, isso. Obrigado, Davi. Tem mais alguém com a mão levantada? Eu queria falar, Alessandro. Pode falar, mano. Será que acontecendo tudo isso porque eles foram açoitados, eles vão sofrer as consequências, né? Além de ficarem tristes com o que aconteceu, será que eles não vão ficar querendo cada vez mais sair dali? Será que não é estratégia de Deus também? Né? Porque se eles são maltratados ali, por que eles vão querer ficar ali? Tem os dois lados da moeda, né? Um ponto assim que eu quero compartilhar com vocês, a gente vai ver isso no decorrer do texto, mas eu quero só falar para vocês e para aqueles lá que nos acompanham pelo YouTube, provavelmente Deus ele quer observar a reação de quem? De Moisés e a reação do povo. Ao ver esse texto, Deus ele quer observar como é que eles vão reagir. Você não acha que quando hoje, no contexto da nova aliança, eu e você vivendo no contexto da nova aliança, cada um de nós agora, no Senhor Jesus, ao viver o contexto da nova aliança, Deus não tem nos observado? Como é que a gente reage diante das dificuldades, diante das provações, diante das tribulações? Quando a gente, por meio da oração, tendo uma necessidade, a gente busca Deus em oração, será que Ele nos observa? Lembra lá uma cena no Apocalipse, quando aqueles homens e mulheres lá no contexto da Ásia Menor, quando Jesus ele traz, né, aquela imagem para João, de ele estar rodeado pelos 7 candeeiros, né? E aí quando ele vai falar a igreja de Éfeso, ele cita que ele é aquele que anda entre os candeeiros de ouro. Então, dá a ideia que ele está acompanhando, ele está vislumbrando, ele está com seus ouvidos, os seus olhos, né, vendo a reação de quem? A reação dos seus. Então, provavelmente aqui, Deus, ele revelou essa palavra lá para Moisés, capítulo 3, capítulo 4. Ele vai falar com Arão, capítulo que a gente viu agora, final do capítulo 4. E aí, o que ele faz? Eles vão até a presença de quem? De Faraó. Lembrando, esse é o primeiro contato de quem? De Abrão, de Moisés, Arão, diante de quem? Diante do Faraó. É a primeira situação que eles trazem a vontade de Deus, né? Assim diz o Senhor a quem? Ao Faraó. Então, Deus ele está a observar. No capítulo que vem, a gente vai ver isso, a forma como Deus ele vai responder a Moisés,
A gente vai perceber isso de uma maneira muito clara. Deu para entender, Fernando? Então, acredito que Deus ele está observando. Ele quer saber de que forma esse povo que ele está desejoso em resgatar, em cumprir a promessa que ele fez lá atrás, para Abraão ainda, né? Ele quer ver como é que esse povo vai reagir diante disso. E eu diria um pouco mais, que ele quer também ver a reação de quem? De Moisés. Tá? Tranquilo? Renato? Boa noite, meu irmão. Sou eu. Oi, Geisa. Escute, pegando esse gancho que você falou sobre nós agora, nova aliança com Jesus, que ele nos observa. Será que hoje em dia o inimigo não usa dessa estratégia com muitos cristãos? Que aflige, bota 2 trabalhos, 3 trabalhos, faculdade, não sei o quê, e as pessoas se enchem das coisas. E você sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e as pessoas acabam negligenciando a obra do Senhor. Como Sim. você colocou, meu irmão, na quinta-feira, falando, né, sobre a tentação, que você ficou o dia todo com o seu pai e tinha esse tipo de tentação, de não, né, negligenciar. Ah, não, estou cansada, não vou fazer. Eu acho que se aplica também. O que você acha, meu irmão? Sim, ele trabalha nas nossas necessidades. Imagina um pai de família, um discípulo de Jesus, passando uma dificuldade. E aí, será que Satanás, como você bem colocou, ele sabe da necessidade da pessoa. E ele sabe, por exemplo, daquilo que ele precisa. Ele vai lá, o irmão ora, pede a Deus um emprego. O primeiro emprego, vou colocar só como uma questão hipotética, um exemplo. O primeiro emprego que surge para ele, a primeira oportunidade, é aos domingos. E ele vai trabalhar o domingo inteiro, e aí ele vai perder, ele vai ter as condições de poder suster a sua família, mas, no entanto, ele não vai ter a condição de adorar o Senhor, de prestar louvor, de fazer, honrar o compromisso que ele fez lá atrás com Jesus. Aí vai da pessoa justamente analisar isso. Deu para entender? Então, essa sua colocação, de fato, E Satanás ele vai trabalhar das maneiras mais assim convincentes possíveis. Mas nós precisamos ter base na palavra para ver o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Espera aí, então, eu tenho essa necessidade, isso vai me afastar de Deus. Eu vou conseguir atender a minha família, mas, no entanto, eu vou me afastar, e eu me afastando, o que vai acontecer com a minha família? Qual é o exemplo, qual é o legado que ele vai deixar em relação aos filhos e aos outros irmãos? Então, de fato, ele trabalha dessa maneira. E um ponto que, também trazendo para o nosso contexto, hoje o Covid, essa situação que surgiu, isso faz parte dessa realidade. Muitos têm se afastado do Senhor, mas muitos, né, usamos essa ferramenta que a gente tem aqui hoje para sermos edificados. Então, isso mostra que Deus, ele age, mas nós precisamos fazer o quê? Confiar nele, analisar aquilo que vem diante de nós para que justamente a gente saiba se é a vontade de Deus, se não é. Como é que eu sei se é a vontade de Deus? Se aquilo vai me ajudar no meu crescimento, no fortalecimento da minha família e no fortalecimento da comunhão. Se não for, provavelmente não é a vontade do Senhor. Tá bom? Obrigado, Geisa. Tem mais um... Eu não consigo visualizar todo mundo que está aqui, eu estou com um probleminha na câmera, mas se você levantou a mão, pode falar. O Neves, Sandro, seu Neves. Diga, Neves. Boa noite, irmãos. Hoje a palavra já nos foi revelada, né? Tudo que havia de ser, né? Da vontade do Pai já está revelada para nós, né? Então, talvez a gente tenha um entendimento mais fácil de todas essas passagens, de toda essa história que aconteceu. Porém, tem uma coisa que me chama muita atenção, que não era só o faraó que não conhecia a Deus, né? O próprio povo de Deus desconhecia o poder, desconhecia, né, a vontade, desconhecia por completo o de Deus. Eles ouviam falar, mas eles não tinham uma referência, porque, olha só, são 430 anos no Egito. Desses 430 anos, 230 já eram em situação de escravidão, né? Então, já estavam, né, há mais de 4 gerações passando, né, sem alimentar o espírito, né, da palavra, sem estar com Deus, né? Sem estar nem recebendo ali alguma coisa diretamente através de profetas, né? Então, eles ficaram ali, houve um silêncio muito grande.
Então, provavelmente, os próprios judeus ali, né, eles também não conheciam a Deus. Então, tinha-se uma história, mas era assim, era quase que uma historinha, né? Quase que uma coisa assim, né? Quase irreal, né? Eu acho que Deus precisava ser conhecido também pelos seus ali, né? E não é à toa que a gente já conhece um pouco do futuro dessa história, a gente já vai ver que o próprio povo de Deus, em determinado momento, pede para voltar para o Egito, né? Ou seja, assim, eles estavam tão apegados àquela condição de escravidão, né? Que aquilo, no mundo hoje no mundo criminal, né? Quando você sequestra uma pessoa e mantém ali um cárcere com ela, cria ali um rapport, uma condição ali, a vítima passa até a gostar do malfeitor, né? Então, é mais ou menos parecido com essa história, né? Assim, ou seja, o povo de Deus tinha um apreço pelo faraó, mesmo vivendo uma condição de escravidão, né? Então, assim, Deus precisava mostrar todo esse poder, Deus precisava, né, fazer com que o próprio povo de Deus conhecesse a Deus. É essa a interpretação que eu faço. Pode ser que esteja errado, tá, irmãos? Eu vou trabalhar na aplicação, mas você tem toda a razão, Neves. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai visualizar isso no decorrer de todo o livro, mas a gente vai ver isso de uma maneira clara, né? Nesse primeiro momento do livro de Êxodo. Irmão Valdivino. Pegando o gancho da Neves, Deus fala que esqueceu, né? Aham. Lembrou com os gemidos deles, aí Deus foi e falou com Moisés, né? Isso. Tem mais alguém com a mão levantada? Tranquilo, então? Deixa eu continuar aqui. Eu não estou conseguindo visualizar. Eu tive um probleminha aqui com a visualização da câmera, tanto se você reparar, eu estou olhando muito para o lado porque eu não consigo mover vocês aqui para o meio. Mas vamos lá. Não para, não para. Continuando aqui, só um minutinho. Sandro, teu áudio, Sandro. E fechou o áudio, né? Tranquilo, desculpem. Eu não sei o que está acontecendo com o PC aqui, não mais com o PC Paulo César, desculpa, viu, Paulo? É o PC aqui, o meu computador, mas vamos lá. Fica tranquilo. A gente vai vencer essa luta em nome do Senhor, vamos lá. Então, o segundo ponto que o faraó colocou, além de não dar palha, ele exigiu a mesma meta, o mesmo resultado. Então, eles vão fazer o quê? Ele exigiu a mesma cota ou a mesma conta de tijolos. Ó, com a palha era não sei quantos milhões, sem a palha é o mesmo tanto, nem mais nem menos. E olha só o que ele diz no versículo 8, 5:8. Exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos. Ou seja, eles estão com a cabeça desocupada, eles estão sem foco, né? Porque eles têm tempo para clamar, para que sacrifiquemos a quem? Ao nosso Deus. Então, olha só, eles estão com a cabeça vazia, eles estão com tempo para pensar. Então, não pode, isso não pode, tem que se focar no trabalho. Agora, olha só o versículo 9. Quais foram os motivos do faraó para dar essa ordem? Versículo 9. Quais foram os motivos do faraó para dar esta ordem? São dois. Primeiro, 9. Porque ele não ia ter mão de obra, né? Porque a mão de obra era do povo israelita, né? Isso, aí ele disse o primeiro motivo porque era para agravar o serviço. Para quê? Para que neles se apliquem. Então, olha só, então, enquanto eles tinham tempo para pensar, versículo 8, como ele disse, então agora ao tirar essa, como eu posso dizer assim, usar uma linguagem industrial, ele tirar essa manufatura, esse produto, esse item de fabricação, deixando com que eles corram atrás, né? Usar esse termo, corram atrás, e aí o que é que eles iam fazer? Então, eles não iam ter tempo para pensar. Ocupada no trabalho. Justamente, isso mesmo, irmã Simone. Então, eles iam ocupar a mente, eles não iam ter tempo para pensar nisso. Primeira coisa, qual é o segundo motivo?
Segundo motivo, versículo 9. Acho que eles não iam dar valor para a palavra, né? De Moisés e Abraão. Dão ouvido às palavras mentirosas, né? Isso. Tendo trabalho e não iam estar... Justamente. Essas palavras, assim, mentirosas, no contexto do faraó, na cabeça do faraó. Sim. Então, né, uma mentira dita várias vezes, ela vai se tornar o quê? Uma verdade. Então, o faraó dizendo que essas palavras eram mentirosas, e ia chegar uma hora lá que o pessoal disse, de fato, a situação parece que não vai melhorar, essa ideia de libertação, né? Essa ideia desse libertador, esse que veio para nos salvar, né? Então, eu acho que, de fato, não é isso, não. O faraó, de fato, tem razão. Olha lá, a semente que o faraó quer plantar. Ele quer plantar uma ideia avessa, contrária à vontade de quem? À vontade do Senhor. Então, o que ele diz no final do 9? Não deis ouvidos a palavras mentirosas. Só que a gente vai observar, versículo 10, olha lá o que diz. Ao dizer essas palavras, versículo 10, saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo. O que eles disseram? O que eles disseram? Assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha aonde os puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Ok, obrigado, irmã Simone. Não desligue o microfone não, irmã Simone. Leia para a gente o versículo 1 do capítulo 5. Vamos ver se a gente percebe uma diferença aqui do versículo 10, uma expressão usada no versículo 10 e uma expressão usada lá no versículo 1. Leia para a gente, irmã, por favor. Do 5 mesmo? O 5:1, capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Obrigado, irmã. Qual é a expressão? A gente vê duas expressões aqui contraditórias, uma indo numa direção, outra indo em outra direção. Alguém identificou aí? Versículo 10. Assim diz Faraó. Hã? Assim diz Faraó. Isso. Então, quando ele fala aquilo no versículo 9, para que eles não deem ouvidos a palavras mentirosas, o faraó quer que as pessoas ouçam a voz de quem? De Deus? Dele. Não, a voz dele. E olha o que ele diz, assim diz Faraó, não vos darei palha. Interessante. Será que foi propositada essa expressão? Eu acho que sim, acho que ele quis se colocar na mesma posição de Deus, né? Justo. Ele se considerava Deus. Na cultura egípcia, irmã Simone, o faraó, ele era uma divindade. Ele era uma divindade. Ele tinha os deuses, eles tinham os deuses egípcios, mas o faraó, ele era uma divindade. Ele, a sua família, ele estava além, né? Ele estava no nível acima do povo. Era então, o Deus mor. Então, ele se considerava. E aí a gente pode perceber como os capatazes, os superintendentes, junto com os capatazes, vão até o povo e dizem, assim diz Faraó. Continuando, né? E aí, versículo 11. Ide vós mesmos ajuntai palha onde pusestes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. O que fez o povo de Israel? Opa, desculpem, deixa eu voltar aqui. O que fez o povo de Israel? Versículo 12. E o povo, o que fez? Ao ouvir essa ordem? Se espalhou, né? Se espalhou por onde? Por toda a terra do Egito. Por toda a terra do Egito. Isso é uma hipérbole, né? Porque se eles estavam construindo em determinado lugar, não dava para eles buscarem palha em todo o Egito. Por quê? Isso ia levar muito tempo. Mas a ideia é que eles tinham uma busca alargada, ou seja, no sentido que abriria, eles sairiam daquele local e iam para locais, né, fora daquela construção, para quê? Para conseguir matéria-prima, que no caso aqui era o quê? A palha. Eles buscariam justamente a palha para ajudar na conclusão disso. Então, a gente pode observar que o objetivo do faraó era justamente causar. Então, se teriam pessoas se deslocando para buscar palha,
a produção ela ia aumentar ou ia diminuir? Diminuir. Diminuir. O que o faraó disse? Era para diminuir a quantidade de fabricação de tijolos? De modo nenhum. Era para permanecer do mesmo modo, mesmo com a escassez do quê? Mesmo com a escassez da palha. Diga, Neves. Tem uma evidência aí também que mostra que espalhar o pessoal, né, fazer com que eles se espalhassem, tirasse a união deles, era vantajoso para o faraó nesse momento também, né? Além de eles terem que buscar a própria palha, não se permitia mais que eles se ajuntassem, né, que eles ficassem em grupos, né? Então isso era uma estratégia de faraó também, pelo que eu percebo aqui. Isso, muito obrigado, mano. E aí um ponto que a gente vai observar, como você bem colocou, eles vão se espalhar. Versículo 13, os superintendentes, olha um termo que vai ser usado aqui, os superintendentes os apertavam, olha aí, com matéria-prima escassa, parte do povo indo atrás da palha para trazer, para que eles pudessem usar, e os superintendentes o quê? Eles aliviavam? Não, eles pressionavam. Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha, ou seja, deem o mesmo resultado, gerem a mesma produção. O faraó quer a mesma quantidade de tijolos, e eles iam alcançar? Eles não iriam alcançar. Olha o que diz o versículo 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Provavelmente esses capatazes aqui, eles eram israelitas, escolhidos por supervisores egípcios, para que eles pudessem o quê? Coordenar o quê? Esse trabalho. E aí eles foram penalizados. Não dava para bater em todos ao mesmo tempo. Provavelmente a quantidade de capatazes era menor, e ao fazerem isso, né, ia fazer com que eles pudessem pressionar ainda mais quem? O restante do povo. Então, como você bem colocou, Neves, ele queria desestabilizar, né? Eles teriam outros detalhes para conversar, além do que Deus havia falado para Moisés, lá no capítulo 4, 3 e 4, e Moisés trouxe por meio de Arão a quem? Aos anciãos, e depois para quem? Para o povo. Continuando aqui, no nosso terceiro ponto, a gente vai ver a reclamação dos capatazes, e pasmem vocês, a reclamação de Moisés. Por isso, como o Neves bem colocou, e eu adiantei que no final eu vou trabalhar esse ponto, justamente por causa disso. Os capatazes vão reclamar diante do faraó, mas Moisés também vai reclamar diante de quem? Diante de Deus. Observe o versículo 15. Então foram os capatazes do filho de Israel e clamaram a quem? E clamaram a Faraó, dizendo: por que tratais assim os teus servos? Qual foi a reclamação deles diante do Faraó? Qual foi a reclamação dos capatazes diante do Faraó? Por que eles estavam sendo maltratados, né? Justamente. Por que nós estamos sendo maltratados? E aqui vem um ponto importante, só para ficar claro. É provável, eu percebi isso através do texto, na abordagem da aula também, que é provável que eles achassem que essa meta, essa forma de tirar a palha, não vinha do faraó, mas era exclusivo dos supervisores. Então, eles querem nos prejudicar, eles querem nos punir, e essa foi a forma que eles fizeram. A gente vai já entender uma expressão que eles usam. Diga, e também eles reclamaram, né, com Arão e com Moisés, porque assim, tu nos fizeste odiosos diante do faraó, agora ele está nos maltratando, e até como se tu deu a espada para nos matar, né? A gente vai já chegar lá, mas... Desculpa aí. Não, tranquilo, dona Júlia, mas a gente vai já chegar lá. Mas aqui no 15... Está demorando. Poxa vida! Vamos para o 17, estou brincando. Vamos lá, continuando. Olha, desconcentrou até o professor, Davi. Qual é a reclamação deles? E aí, no versículo 16, né, eles vão dizer o seguinte, preste atenção, 16.
palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolo. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Quem seria o povo aqui? Seria justamente os supervisores. Os supervisores que supervisionavam quem? Os capatazes. E os capatazes supervisionavam quem? O restante, ou seja, o chão de fábrica, os israelitas. Então, na cabeça deles, eles apelaram para esse momento aqui diante do faraó. Por quê? Porque eles achavam que a responsabilidade de eles estarem nessa situação era de desconhecimento de quem? De faraó. Só que a lei do engano, para eles, era justamente o que o faraó vai dizer. Qual foi a resposta do faraó, versículo 17 e 18? Qual foi a resposta de faraó? Vocês são desocupados. Diga, repita. Estavam ansiosos, né, Faraó? Falou que estavam muito ansiosos. Estais ansiosos. Estais ociosos, estais ansiosos. Desculpa, ociosos. Uhum. Então, olha só, ele só trabalhou aquela ideia que ele falou mais lá atrás. Lembra quando ele falou com os supervisores? Quando ele disse que eles estavam ansiosos, era justamente isso. Só que aqui ele enfatiza ainda mais, ele repete. O fato de ele repetir, porque ele quer enfatizar, mais ou menos como ele dissesse, estais ociosos. Por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Então, eles estavam com tempo. Se fosse hoje, o chefe passou, o camarada está lá no celular, encostado na máquina do café, encostado na parede no WhatsApp. Dá a entender que ele tem alguma coisa para fazer? Não. Né? O encarregado passa, o supervisor passa, vê o indivíduo nessa situação e diz, peraí, ele está ocioso, ele não está ativo, ele não está trabalhando. É mais ou menos a ideia que o faraó está trabalhando com eles. Por quê? Porque eles estão com tempo para pensar. E aí ele diz, né, que expressa a situação de vamos e sacrifiquemos a quem? Ao Senhor. E olha o que ele continua, versículo 18. E de agora, e de amanhã, e de depois? Não. E de agora, e trabalhai. Palha não será dada. E aí que vem o ponto. Eles agora, se eles tinham dúvida que a determinação não era do faraó, que era de desconhecimento do faraó, agora eles vão ter certeza que a ordem é de quem? A ordem é do próprio faraó. Foi ele que determinou, e não o seu povo, ou aqui no caso, os seus supervisores. O que disseram os capatazes? Então, eles saem, versículo 20, né? Versículo 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Esse termo é bem interessante, por quê? Porque a palavra aqui vai trazer a ideia de como se eles estivessem sendo apertados pelo inimigo. Então, é um aperto de inimigo. Então, como eles estivessem sofrendo, não por alguém que os ama, por alguém que os admira, não. É por alguém que os odeia, por alguém que os persegue, pelo seu inimigo. E aí o que eles fazem? Porquanto se lhes dizia, nada diminuirei dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. E aí um ponto, quando eles saem, o que eles dizem para Moisés e Arão? 20 e 21. O que eles vão dizer para Moisés e Arão? Eles dizem o seguinte, olhe o Senhor para vós outros e vos julguem, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de quem? De Faraó, diante dos seus servos. É a culpa de quem? A culpa é de quem? Jogou a culpa em Moisés, né? De Moisés e Arão. Só que a Moisés e Arão trouxeram a mensagem de quem? De Deus. Senhor. Senhor. Então, o povo, de maneira indireta, como o Neves bem colocou, eles estão culpando a quem, na realidade? Deus. Deus. Ao dizerem para Moisés e Arão,
Arão e Moisés, capítulo 1, inclusive eu fiz a leitura, a irmã Simone também leu, eles dizem, assim diz o Senhor. E o resultado disso é que o povo, ele conhece a Deus? Não. Como o Neves bem colocou, né, passado todos esses anos, e aí um ponto que Moisés, ao refletir sobre isso, peraí, eu estou trazendo a minha opinião ou a opinião de Deus, né? Eu estou trazendo a vontade de Deus ou a minha vontade? Ele, em vez de pensar isso, olha a forma como Moisés reage. Versículo 22. 22. A forma como Moisés reage. 22. Primeiro, versículo 22. O que diz lá? Qual é a reclamação de Moisés para Deus? Porque fez mal este povo. Porque aflige esse povo, né? Quem é que está afligindo o povo? É o faraó ou é Deus? Faraó. E o que Moisés está dizendo? Eu achando que era Deus. Mas não é. O que Moisés está dizendo? Quem é que está afligindo o povo? Deus. O que os homens... Que eles estão passando, o que os capatazes disseram para Moisés e Arão? Que era culpa de quem? Deles. Mas eles vieram trazer a vontade de quem para o faraó? De Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo que a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Moisés, não refletindo, o que ele vai dizer nessa colocação no versículo 22? De quem é a culpa? De Deus. De Deus. E olha só que ele ainda vai colocar em dúvida o quê? O envio dele até o povo. Olha no final do 22. Por que me enviaste? Por que tu me enviastes? Já que eu vim e tu estás afligindo quem? O teu povo. Olha o 23, para a gente fechar. Pois desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, versículo 23, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livrastes o teu povo. De quem é a culpa? Deus. Aqui a Moisés já estava preocupada, né? Porque Esse tu, ele está se referindo a Deus, né? A Deus. Né? Moisés está dizendo, eu fiz a tua mensagem e agora, Senhor, o povo está sofrendo e tu não livraste. É como você está, né? Justamente. Aí vem aquela situação que eu comentei lá atrás, né? Mais atrás. Será que Deus ele quer se fazer conhecido só para o faraó? Só para o Egito? Não. Só para Moisés? Será que o povo também? Sim. E será que ele está observando a reação do povo? Sim. Ele está observando a reação de Moisés. Sim, também. E aí, pegando a expressão deles, lá na presença do faraó, quando o faraó diz assim, quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheça o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quem é que não conhece Deus? É só o faraó? Será que é só a corte do faraó? Todo o povo, né? Todo o povo, tanto Israel, os egípcios, a faraó e ao povo. O povo, o próprio Moisés. O próprio Moisés, mesmo vendo a ação de Deus na sarça que não se queimava, ele, né, não está pensando da maneira correta em relação a quem? Em relação a Deus. Isso mostra que hoje, eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos pensar da seguinte maneira, precisamos confiar no Senhor. Independente das situações que ocorram, precisamos saber quem é Deus, precisamos viver e ouvir a sua palavra. Moisés aqui, tendo dificuldades em relação a esse engatear aqui do plano. Mas, acima de tudo, quem está observando Moisés é Deus. Quem está observando o povo de Israel é Deus. Quem está observando o faraó e os egípcios é Deus. Quem é que vai agir com poder para livrar o seu povo? É Deus.
Não podemos confiar nas nossas forças. Não podemos confiar em nós mesmos. Mas eu e você podemos confiar no Senhor. Como? Ouvindo e obedecendo a sua palavra. E entendendo da seguinte maneira, que é no tempo de quem? Meu e seu? Não. Não é no tempo de Moisés nem do povo. É no tempo de quem? É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Então, ao fazermos isso, ao ouvirmos a palavra, ao obedecermos a palavra do Senhor e permanecermos perseverantes, nós vamos vivenciar e mostrar que sabemos quem é Deus, mas, acima de tudo, nós conhecemos Ele. Sabemos que Ele sabe das nossas situações, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele sabe das nossas fraquezas, e no tempo dEle, Ele vai trazer a resposta sobre as nossas vidas. Que, diferente de Moisés, essas lições que nós estamos aprendendo hoje, possamos sair hoje, deitar no nosso travesseiro e saber, né, que nós precisamos dia a dia confiar em Deus, mas isso depende da minha ação, da sua ação, de ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática a sua palavra, e assim estaremos confiando em quem? No Senhor. Deixa eu só fechar aqui, aí eu já passo a palavra para os irmãos que levantaram a mão. Diga, Paulo. Agora sim, agora eu consigo visualizar todo mundo. Diga, meu irmão. Eu ia colocar um pouco dessas mesmas palavras que tu colocou, né? É interessante que aqui Moisés ele ficou na presença do Senhor no momento da sarça, né? E mesmo assim aqui ele se deixou levar pelos servos lá do faraó, né? Que eram os capatazes. E como tu está colocando nos dias de hoje nós, né? Para nós que nós temos aqui, né? A Sagrada Escritura, né? Como o irmão Giovanni colocou, que, né? Tudo o Neves, né? Colocou, nós temos tudo posto aqui para nós estudarmos, para lermos e ter essa fé, né? Colocar na obediência, né? Crer, né? Hoje no porvir do Senhor, né? Que é o que nós aguardamos, né? Por isso que hoje nós nos reunimos, ceiamos, lembrando daquele sacrifício, daquele amor de Jesus, né? E toda essa história nos faz refletir realmente, né? Qual é a nossa atitude no dia a dia perante essa fé que nós estamos tendo nessa palavra forte aqui, né? Assim diz o Senhor, né? Que com certeza todos aqui também têm os seus, né? Suas dificuldades, as suas lutas diárias, né? E aí em tudo, né? Então é a obediência, né? Isso. E aqui porque a opressão vem, né? E às vezes nós encontramos dificuldades, falamos, poxa, não, é obediência. Mas é legal, muito bom. Obrigado, mano. Obrigado pela aula. Amém, graças a Deus. Diga, Giovanni. Tu vai ter que continuar essa aula domingo que vem, porque do 6:1 ao 6:13 faz parte desses 5. E aqui fala no 6:2, né? Não me revelei a eles, aos antepassados. Deus começa agora a se revelar, a se mostrar quem é Yahvé. Justamente. E essa revelação, como disse o irmão Neves, né? Essa revelação, ela começa aqui, aos poucos Deus vai se revelando, depois vem com Jesus, que mostra quem é Deus através de Jesus, e se completa com o Apocalipse. E hoje nós temos a revelação completa do Deus Yahvé, graças às Escrituras Sagradas. Eu fico feliz, hein, Giovanni? Eu já fiz a introdução do irmão do capítulo 6, então agora o irmão vai nadar de braçada agora, capítulo 6. Não é tu? Não é tu? O irmão do capítulo 6 já pegou a introdução hoje. Diga, Davi. Ô, Alessandro. Oi, mano. Eu só ia dizer uma coisa que eu ouvia muito a minha avó dizer. Eles não sabiam da missa um terço. É verdade, é verdade. É verdade. Oi, Davi. Esse capítulo 5, ele abre muito espaço para comentário, né? Porque ele é muito rico em informação. Né? Sim. Aí, por isso que a gente até estourou o horário e olha que tu estava correndo, né? Mas a gente pode observar já no final, porque esse capítulo 5, ele é o primeiro contato, né, depois da distância, né, o tempo que o Moisés ficou fora do Egito, então é o primeiro contato com o faraó, que não conhece ele, né? E o povo ficou durante muito tempo, já na época de Moisés, o povo já sofria, né, quando ele estava no Egito.
povo já sofria. Então, durante muito tempo, aí 4 décadas, o povo estava padecendo, né? Então, a gente observa aí o primeiro contato, onde Deus, né, vai confrontar, né, o povo com o faraó, e desse confronto aí, Deus vai ver a fidelidade, vai mostrar o seu poder, né, a sua grandeza. Então, esse é o primeiro contato do capítulo 5 de Moisés com o faraó. Por isso que tem muita informação, porque é tanto informação por parte do faraó como do povo. Né, a reação do povo, inclusive a reação do próprio Moisés, quando ele é confrontado já com a primeira adversidade desse primeiro encontro. Sim. Aí já é confrontado e você vê o clamor dele ao Senhor. Sim. O clamor dele ao Senhor. Aí, mas só que como a gente já conhece a história, a gente sabe que é só o início, né? Então, Por isso serve de exemplo às nossas vidas, né? Que a gente sabe, quando a gente serve ao Senhor e coloca em primeiro lugar, a gente vai ter muitos desafios na nossa vida. Isso. Por isso que eu enfatizei a ideia, né, como trazendo para o nosso contexto, para a gente confiar, porque a tribulação, a dificuldade ainda persiste, né? Até na colocação que a Geisa trouxe, é esse que é o ponto. Então, nas nossas decisões diárias, a gente precisa confiar em Deus. É olhar e analisar para que a gente possa tomar a decisão que nos aproxime do Senhor, que faça com que a gente possa servir da melhor maneira possível. Diga, Natan. Só lembrando que na lição de hoje também, se somos, pegando o gancho do que você falou, Alessandro, se somos afligidos, se somos atribulados, se passamos por aflições, dificuldades, a culpa não é de Deus. Isso. Isso faz parte do contexto, né? Isso faz parte da realidade, né? Verdade. Essa é a realidade. Eu vi, acho que eu já comentei em outras aulas, eu já vou passar para o... Quer falar, Renato? Quero. Pode, mano. Eu já estava lembrando, aí estava conversando aqui, tinha promessas, desde a de José, que eles iam ser resgatados, e tinha alguém clamando, podia não ser a maioria, o clamor chegou aos ouvidos de Deus, entendeu? Agora, o que acontece às vezes é isso, às vezes o socorro vem e a gente nem percebe, né? Porque os planos de Deus são perfeitos, mas tinha um remanescente, como sempre poucos, né? Clamando, e eles tinham essas promessas. E houve fé, né? E também tinha as parteiras que temeram o Senhor. Sim. Tinham pessoas que estavam rogando, né? Que confiavam em Deus, que sabiam, né? Adianta aí que já acabou a hora. Diga, Simone, aí eu passo para o Barbosa para a gente finalizar com a oração final. Diga, mana. Deixa eu abrir para vocês. É que, apesar que não tem nada a ver com o estudo, eu quero mostrar aqui, que eu recebi de vocês o livro, que eu fui sorteada no primeiro dia de estudo. Amém! Aí já chegou aqui para mim em São Paulo, tá? Então, era só eu ia deixar no final. Obrigado. Muito obrigada, hein? Vamos lá. Agradecer a todos os irmãos, agradecer a todos pela participação, fico muito feliz, né? Passamos aí um tempo do nosso horário, mas é pela participação dos irmãos. Eu gosto de trabalhar aula participativa, com pergunta, para a gente olhar o texto e trabalhar justamente isso para a gente aprender junto, né? Para a gente aprender direto da palavra. Muito obrigado, né? Vamos agradecer a Deus e que continuemos firmes, né? Buscando esse aprendizado, tirando lições para a nossa vida, e que a gente, dia a dia, continue a se fortalecer, perseverar e, acima de tudo, confiar no Senhor. Nunca duvidar e saber que as nossas necessidades, elas acontecem, mas Deus sabe e nós precisamos confiar no tempo de Deus, tá bom? Meu irmão Barbosa. Obrigado, meu irmão, pela aula. E outra, não fica se justificando, pedindo desculpa, não, porque é o seguinte, quando a matéria é interessante que a gente está aprendendo a palavra do Senhor, o tempo é dele. Então, assim, não se sente culpado, não, porque como é gostoso, a gente não sai com dúvida, né? E aí eu vi o irmão falando, não foi culpa de Deus, e também não é culpa do inimigo, viu? Todo mundo coloca culpa do inimigo, Satanás. Não é. Se você não tiver uma postura, se você não tiver uma vida com o Senhor, você vai abandonar. Então, assim, muitos estão esfriando por quê? Estão desanimando, né? Cansaram, né? Então, assim, que a gente possa continuar perseverantes. Porque olha o que de lição que nós tiramos hoje, não é verdade?
Nós temos tanta lição daqui, assim, ainda bem que nós temos essas instruções, né, para que a gente possa realmente continuar perseverante. Então, assim, que Deus nos abençoe nesta noite e vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande é o Senhor, sabemos que não há outro além de Ti, ó Pai, e queremos render graça ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, onde nós podemos, ó Pai, honrar e glorificar o Senhor, através, ó Pai, de um culto que prestamos a Ti, através da Tua mensagem, através da ceia do Senhor, da oferta, e na comunhão, ó Pai, com nossos irmãos. E agradecemos, ó Pai, por esse momento tão precioso, ó Pai, onde o Senhor tem abençoado o nosso irmão Alessandro, professor, nosso professor Davi, são vários professores, ó Pai, o qual tem trazido a mensagem para que nós possamos, ó Pai, aprender a cada dia mais e continuar perseverantes, ó Pai. Que o Senhor nos ensine através da Tua palavra a continuar no barco, ó Pai. Que a gente não venha ficar à deriva de um lado para o outro, mas que a gente possa, Pai, nos fortalecer a cada um, nos incentivando, orando e mostrando, ó Pai, que vale a pena se servir, ó Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada em nós e nos faça, ó Pai, ser servos fiéis ao Senhor, onde a cada dia nós possamos continuar perseverantes, buscando de todo o coração, ó Pai, mas também aprendendo, mas não só aprender, mas colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esses homens, essas mulheres valorosas, ao qual tem participado todos os dias de tudo, ó Pai, onde nós podemos, ó Pai, a cada dia nos encher da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo nos dê o consolo, nos dê uma noite agradável, Pai, de descanso. E que nós possamos, ó Pai, levantar, se for da Tua vontade amanhã, para que possamos fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Que nós possamos, ó Pai, continuar perseverantes. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Valeu, muito obrigado, Amém, irmãos. Valeu. Obrigada, Sam. Valeu, graças a Deus. Obrigado, Alessandro. Boa noite, irmãos. Valeu, Barbosa. Boa noite. Boa noite, Boni, Davi, Barbosa, seu Rubens, boa noite, Beijo, Bonete. boa noite, Cassandro. Boa noite, irmão. Dona Gelfina, meu amigo. E aí, Renato? Boa noite a todos. Boa noite, mano. Até amanhã, seu Neto, Beijo, Sebastião, Boa, Jovinho. Barbosa.